Olá, hoje nós estamos recebendo aqui na Outmob o John Clare, que é CEO do Grupo MH, e nós vamos falar bastante sobre uma das empresas do grupo, que é a Casas MH. John Clare, prazer te receber aqui na Outmob. Prazer imenso, é meu. A gente conversou há pouco tempo atrás e dessa conversa nasceu, né, essa possibilidade de estarmos aqui. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje com vocês. Eu achei muito interessante o projeto e eu acho que o mercado como um todo precisa saber, precisa conhecer o que vocês estão fazendo lá na Casas MH. E para começar eu queria entender como e quando vocês tiveram essa ideia de começar a construir casas em condomínios horizontais. Bacana. Aqui na região. Eu construo já há 16 anos, praticamente, mas a ideia da Casas MH nasceu em 2020, né? Em dezembro, mas para ser mais precisamente, dia 5 de dezembro de 2020, a gente abriu em um evento a Casas MH, que na verdade era um projeto inicialmente, não éramos uma construtora, apesar de ter nascido já com KNAI de construção. Estava dentro da linha do tempo se tornar uma construtora, mas éramos uma imobiliária focada em vender construção. Então trouxemos outras construtoras parceiras aí na época para poder executar as obras e começamos a fazer atendimentos focados em vender obra, construção, porque não tinha isso no mercado. E daí nasceu a Casas MH, em dezembro de 2020. Vai fazer 5 anos então nesse ano. Vai fazer 5 anos. E nesse tempo, né, para cá, a gente está falando aí de praticamente 2 anos que nós nos tornamos efetivamente construtor e começamos a construir nossas próprias casas. Mas foram aí mais de 2 anos fazendo essa Intermediação da obra. Né? Exatamente. Nós começamos fazendo só intermediação, logo depois fazíamos intermediação e projetos, e depois a gente realmente falou, poxa, agora é a hora de atravessar a linha e ir para a construção de fato. Eu fiz a minha primeira construção em 2009, né, fazendo casinha de rua ainda, quando Minha Casa Minha Vida saiu lá em meados de 2009, né, o início do programa. Então virou assim uma moda, né, construir, e realmente eu fiz bastante casa, fiz 34 casas na rua dessa maneira. E aí a gente, eu fiz algumas casas por administração em condomínios, como Jardins, Alphaville, mas isso aí foi até meados de 2017, aí tem um hiato, né? Eu paro totalmente para começar a pensar aí para o mercado e abrir a minha primeira empresa, mas eu abro a primeira empresa, que foi a My Hunter Imobiliária, em janeiro de 2019. Mas pra você ver, foram quase 2 anos até eu abrir de fato a construtora. Uma coisa que me chama a atenção, eu imagino que vocês observaram uma grande demanda no mercado, porque muita gente comprou lote em condomínio, mas tinha dificuldade de construir. É uma dor de muita gente, né? Você compra e fica pensando, não, lá na frente, quando entregar o condomínio, eu construo. Mas aí chega nesse momento e não é tão simples assim. Não. Vocês viram essa demanda e foi aí que tudo começou? Exato. Eu acho que o sucesso do nosso negócio foi identificar a persona, o cliente. Então, eu pensei, poxa, peraí, as construtoras estão fazendo condomínios com lotes de 300 metros em média. Quem é esse cliente? Para um lote de 300, o que é tamanho médio de casa? Mais ou menos 180, 220 metros em média. Então, posso pensar que seja, de repente, famílias fazendo downgrade de casas grandes e querendo fazer casas menores, porque casaram os filhos, ficaram com aquelas casas grandes, e realmente esse é um cliente, mas o principal cliente foi o cliente que mora, Bueno, Marista, Oeste, que comprou principalmente lá em 2010, 2009, quando começaram a diminuir muito os tamanhos por conta do aumento do preço do metro quadrado. Então a gente começou a ter 3 suítes de 120, 100 metros, 90 metros. Então esse cliente é o cliente que hoje, praticamente 10 anos depois, né, quando eu tive a ideia do Casas MH, pensei, poxa, esse cliente está com um imóvel que ele comprou por 350 mil, hoje ele está com um imóvel que vale 900 mil a 1 milhão. Se comprar um lote e fazer uma casa, vai bater entre 1 milhão, 1 milhão e 200. Ele praticamente vai para o dobro do tamanho, porque ele sai de 100 metros, vai para 200 metros, com quase o mesmo valor. E ele ainda tem caixa econômica para isso, se ele quiser ficar no imóvel dele. Alugar o imóvel dele, ele quase paga a parcela praticamente, que ele vai ter aqui da construção da obra. Então ele
Ele fica com o imóvel e muda para o outro o dobro do tamanho, né? E praticamente não paga nada para isso. Então, assim, tivemos essa ideia, comecei a vender isso e foi um sucesso. Por isso a gente está aqui hoje. A ideia é muito inteligente mesmo. E vocês constroem tanto para quem quer morar, que é essa persona que você citou, quanto para aquele investidor que vê na construção um bom modelo de negócio? Com certeza. Nosso principal cliente até hoje foi o morador. A pessoa que quer morar, quer fazer principalmente upgrade. Agora, o investidor sempre esteve presente nas nossas negociações também. Principalmente lá no começo, quando a Caixa Econômica veio assim derramando dinheiro, né, nessa modalidade através do SBPE, o investidor esteve muito presente na mesa, nós fizemos muita casa para investidor, o investidor vendeu, o investidor alugou, e realmente assim, entre o custo de se fazer um imóvel, comprar um lote, fazer um imóvel e vender, a gente tem aí entre 30% a 40% em um prazo muito curto. Então, assim, fazia muito sentido para muita gente e teve muita gente que ganhou dinheiro com a gente nisso aí. E já são quantas casas entregues nesse intervalo aí de 5 anos, praticamente? Só casas MH, assim, vamos dizer, a gente tem aí aproximadamente quase 100 casas, mais de 90 casas no geral, né? Quando eu pego, desde quando eu comecei a construir até hoje, a gente vai para mais de 140, 150 casas já batendo isso, com certeza. Já é um modelo validado, então? Com certeza. Funciona? Modelo validado, funciona. Atravessamos todo aquele ato, né, de aprendizado e realmente é muito duro, não é fácil. O foco é vender em empreita global, então assim, pensa, é muito cômodo para os engenheiros ou empresas em geral vender por administração, tirar dele o risco e a responsabilidade. E nós, desde o início, né, nós abraçamos risco e responsabilidade porque a gente sabia o que a gente queria e a gente sabia que o nosso cliente queria esse tipo de produto. E se ele ainda não sabia que queria, ele ia descobrir contratando uma administração e vendo que realmente ele vira o dono da obra e que a vida dele gira em torno daquilo, né? Por isso a gente vê tantos memes, né, surgindo. Mas a gente realmente veio para tornar fácil a vida do cliente final, da pessoa, e tem sido sucesso. Muito bom. E quais os maiores desafios desse modelo de negócio? Porque eu imagino que você já tem muito identificado qual é a dor do cliente. Você falou justamente sobre esse modelo de administração e de empreita global. Você conhece a dor do cliente, você sabe quais são os problemas que ele vai ter, mas quais são os seus desafios em relação a... Eu vou resolver as dores do cliente, mas eu vou ter essas dores aqui para resolver. Como que vai ser? Hoje é mais fácil. Hoje a gente conhece todo o processo, domina 100% o processo. Nós temos portal direto do cliente. Nós somos a única construtora no país que atualiza a obra para o cliente semanalmente em empreita global. Então não é uma atualização mensal, trimestral, igual as construtoras geralmente fazem. Então, assim, o cliente ele consegue acompanhar a obra semanalmente, né, religiosamente, com um diário semanal de obra e as fotos com georreferenciamento, isso é muito importante. Então, assim, dá total transparência, faz com que o cliente fique realmente tranquilo numa empreita, né? Porque é difícil você confiar, poxa, será que esse pessoal está cuidando bem da minha obra? E isso, assim, foi um sucesso também muito bom. Mas os maiores desafios para nós foram os desafios iniciais. Entender que assumir responsabilidade não é brincadeira, né? Então, você tem problemas trabalhistas, problemas com pessoas, problemas com fornecedores, gente que às vezes não entrega material, gente que você paga, some, você não vê nunca mais. Então, assim, os prejuízos, eles foram grandes no começo. Pessoas que vêm, são contratadas para mão de obra, recebem dinheiro, erram e deixam do jeito que está errado e vão embora. Então, aí você tem que pegar, às vezes, jogar tudo embaixo. Isso foi uma experiência muito boa para nós, porque a partir de um problema que a gente teve, a gente contratou seguro de risco de engenharia. Só que o nosso seguro de risco de engenharia, ele não só assegura a obra dos erros e dos problemas, mas dos acidentes de trabalho também. Então, assim, tem aquela famosa frase, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, por mais que você contrate uma construtora para fazer empreita global, se tiver um acidente de trabalho dentro da obra e você não tiver um seguro que cubra o acidente também, que é caro, inclusive, não é barato, aquela pessoa que acidentou ali, o advogado vai acionar a empresa e vai acionar o dono que contratou a empresa também, o dono do terreno. Então, assim, realmente a gente veio com o tempo aparando todas as arestas e realmente dando total transparência e tranquilidade para os nossos clientes.
Acaba que todas as dores de cabeça que o cliente teria, você que assume essas responsabilidades. Exatamente. E entrega para ele só um acompanhamento semanal da obra. Ele não precisa nem ir na obra praticamente. Não vai. E realmente, depois que a gente implantou esse sistema, que é próprio, inclusive, ele não é um sistema terceirizado, a gente sentiu a necessidade de investir em um sistema próprio, isso é muito bom. A gente tem, por exemplo, Cienge para o sistema de engenharia, e a gente é uma das poucas construtoras com Cienge, que é o maior sistema de engenharia do país hoje. Mas a gente construiu um portal Casas MH, que é um portal para o cliente, para o acompanhamento da obra. É oneroso, gera custo, não é fácil administrar, mas a gente realmente tem conseguido administrar aí as nossas mais de 33 obras, que é o número de obras atuais que a gente tem hoje nos condomínios horizontais. Momento, então, 33 obras. São 33 obras simultâneas, né, nos condomínios. Então, dá bastante trabalho, mas quando você tem uma engenharia técnica, sistema e uma estrutura realmente forte, robusta, como a que a gente tem hoje, fica tranquilo administrar. Tem um processo que funciona mesmo. Tem as dificuldades, normal, é construção civil, mas a gente tem lastro de tudo, nota fiscal de tudo, acompanhamento de tudo. É um sistema muito robusto e que realmente funciona muito bem hoje. Na pandemia, essa demanda por casa, sair de um apartamento e ir para casa, foi muito grande. Eu imagino que deve ter sido o momento em que vocês fecharam muitos negócios. Depois a gente veio para uma escassez de crédito, uma dificuldade de financiamento, e agora parece que as coisas estão começando a se reorganizar. Como é que está esse momento para vocês no mercado? Esse momento é um momento que tende a ser melhor. Para nós nunca foi ruim. Por quê? Porque a gente sempre teve um comercial muito forte. Isso foi fundamental para nós. Os problemas vêm, você foca em resolvê-los, mas você não pode abrir mão de ter novos negócios. Venda. Porque a venda ajuda você a cicatrizar as feridas dos aprendizados. Então a gente nunca abriu mão de vender e a gente seguiu cada vez mais vendendo e melhorando. Falando em momento de mercado hoje, a gente teve um momento ali na pandemia que foi bem interessante. Muita gente realmente querendo sair de apartamento, local fechado, e com tudo aquilo acontecendo aqui no meio da cidade, as pessoas foram procurar lugares mais distantes. Eu acho que isso sim teve muito a ver com o sucesso repentino e rápido nosso também. Mas tivemos um crescimento grande realmente ali, 21, 22, 23 veio uma mudança de governo. E o atual governo é um governo que focou muito no Minha Casa Minha Vida. Então, carteira de FGTS está lá abarrotada, né? E a carteira de SBPE acabou ficando esvaziada porque taxa de juros alta, Selic alta, e realmente as pessoas sacaram o dinheiro da poupança, colocaram no Tesouro ou em outros investimentos, e aí vieram as dificuldades dos bancos, principalmente a Caixa Econômica, que era a principal fomentadora desse mercado de construção, de aquisição e construção, e aí ela começou a limitar, valor de financiamento ficou limitado, percentual de financiamento sob avaliação diminuiu, e isso criou dificuldades que fez com que esse mercado desacelerasse. Porém, a gente foi buscar outros meios, outros fundos, outros modelos de financiamento, que hoje nós temos, inclusive, vários, mas apareceu muito o cliente também que quis fazer com recurso próprio, né? Aquele que tinha um imóvel e vendeu e morou de aluguel até a casa ficar pronta, isso aí veio muito esse cliente para o mercado. E a gente realmente teve muito cliente de financiamento próprio, né? Mas nós nunca deixamos assim de vender bem, né? O ano ruim para a gente aí de obra, que foi o pior, eu acho que a gente pode dizer que foi 2024, foi o mais desafiador. Nós fizemos 20 contratos de empreita. Eu acho difícil uma construtora de casa personalizada em condomínio ter feito 20 contratos de empreita global com ticket médio de 1 milhão, 1,5 milhão. Então, nada mal, né? Para um ano muito ruim. No ano ruim teve esse resultado, né? Sem dúvida. Outra coisa, vocês só constroem em alvenaria ou existem outras tecnologias de construção que vocês utilizam também? Veio 2024 e vieram vários outros problemas além dessa questão de o mercado, né, que está um pouco mais seguro. E aí eu comecei a ver outros problemas, como mão de obra escassa. E isso fez com que eu começasse a pensar em outras modalidades. Pensei em steel frame, pensei em várias outras possibilidades.
mas tinha um aí específico que eu tinha receio, né, pela ignorância às vezes, né, em relação a isso. Eu tinha um parceiro, que hoje é meu sócio, o Fábio, e o Fábio vivia querendo me apresentar um modelo construtivo em EPS. E eu tinha tido uma experiência ruim com EPS em 2021. Mas assim, foi outro pessoal contratado, outra construtora, outro modelo construtivo com EPS. Não vou dizer que foi ruim, mas não foi aquilo que eu esperava. Então eu fiquei talvez com uma má impressão. Mas, cara, conversando com o Fábio e vendo o aumento do alumínio, aumento de ferro, aumento, né, de tudo isso, do aço em geral, eu falei, cara, eu preciso achar uma forma diferente do steel, de outras coisas aí, para ir para construção mais rápida, para depender menos de mão de obra e ter toda essa tecnologia. E aí, cara, eu me dobrei o braço, fui lá conversar com o Fábio, e aí o Fábio me convenceu muito rápido. E tem uma frase clássica, né, do Fábio, que eu estendi ela um pouco e virou uma frase nossa que eu falo para ele. Ele falava assim para mim, John, você tá vendo esse isopor aqui? Joga ele para cima. Joguei o isopor para cima, leve, né? Falou, aprende uma coisa, peso não é resistência. Aí eu falei, tô voltando para as aulas de física. Peso não é resistência. E com o tempo em atendimento com os clientes, eu falei, peraí, peso não é resistência, que diria a fibra de carbono, né, meu amigo? Que é mais resistente, muitas vezes mais forte que o próprio aço. E é bem mais leve, né? Só que ela é mais cara, então às vezes você tem um material que é um pouco mais caro. Porém, com a diminuição do prazo de obra e a diminuição da necessidade da mão de obra, quando a gente vai colocar em comparação com a alvenaria, é uma obra que se torna mais barata, mais resistente, com melhorias térmicas, acústicas aí, que vão até 80% em relação à obra de alvenaria. E o principal para mim de tudo, além do tempo, a economia, essas coisas todas, é uma casa que não gera infiltração. Porque o EPS, o poliestileno estendido, o isopor, ele não adere à água. Então é uma casa que nunca infiltra. Para construtor é um sonho, né? Eu não preciso dar manutenção para aquilo que mais eu tenho que dar manutenção em casas, no pós-obra, que é infiltração muitas vezes. Então o cliente que escolhe. Se ele quiser alvenaria, você faz em alvenaria. Mas se ele quiser fazer no EPS, no painel monolítico, você usa o painel monolítico. Exatamente. O modelo de construção em EPS, inclusive, que a gente usa é o painel monolítico. A gente viu que é o melhor modelo, né? Um modelo que já tem NBR desde 2020 e realmente tem sido sucesso para nós, porque a gente trouxe casas aí de 12 meses de construção para 6 meses de construção, com muito mais resistência, né? A gente está falando aí de uma parede que, em um ponto fixo, ela consegue suportar até 180 quilos. Uma parede de alvenaria com tijolo de 14 vai sustentar estourando 120. Então, a gente está falando aí de, às vezes, até 40%. Né, chega a 40% mais resistência, né, e não tem aqueles mitos de você não pode arrancar isso aqui. São questões técnicas de estrutura e de estruturação para você poder arrancar uma parede inteira, muitas vezes numa obra dessa sem ter problema nenhum. Né? Então você traz, além da ecossustentabilidade, por ser um material mais correto, né, ecossustentável, você diminui muito o lixo, entulho, né? Não sei se você já viu como é que faz uma hidráulica e elétrica numa obra de alvenaria. Depois que você fechou a parede inteira, você vem, rasga a parede inteira para fazer hidráulica elétrica. No caso do EPS, você vem com soprador térmico. Passa o soprador, ele baldula, você passa a tubulação. Hoje, para ganhar tempo, a gente já traz as paredes com tubulação e elétrica montada. Então a gente só encaixa e é uma maravilha, ganha muito tempo, muita agilidade. E realmente a gente tem tido muito sucesso. Quando você fala, o cliente pode escolher entre a alvenaria e o modelo do painel monolítico, cara, a gente leva 10 para ver uma obra de painel monolítico e fecha com 11. Todos querem, ninguém mais está querendo mexer com tijolo. E realmente, assim, é uma tendência, a gente precisa abraçar ela e graças a Deus tem sido sucesso, né? Tanto que abrimos indústria também e foi bem legal. Tá sendo uma experiência muito boa. Vocês mesmos produzem, então, o material, a sua Exato. matéria-prima para construção. Perfeito. A gente abriu, né, no começo de 25, a gente já abriu a indústria. Quando viu que o negócio ia ser sucesso, né, e a gente implantou e
Realmente trouxemos pessoas muito qualificadas para o nosso meio, isso aí foi muito importante para nós também, para já começar implantando. Fizemos primeiras casas próprias, assim, inclusive, né? Antes de oferecer aos clientes, nós fizemos casas próprias no modelo e realmente a gente atestou que era sucesso. E aí a gente começou a oferecer para o mercado e foi fundamental. E abrimos a indústria. Então hoje a gente tem uma indústria, a gente tinha uma indústria pequena, um galpão de 300 metros e agora estamos indo para um galpão de 2.000 metros quadrados, né, lá pertinho do Senador Canedo, onde a gente tem bastante obra, inclusive, né, dado o sucesso do negócio, né, e a gente realmente tem crescido muito, né, no modelo construtivo. Acho que tudo que chega como novidade, no primeiro momento, causa uma estranheza, assim, a pessoa fala, como assim? Uma casa construída com isopor? Acho que a gente viu isso, por exemplo, agora mais recente, com carro elétrico. Quando começou a surgir carro elétrico, tinha um preconceito muito grande. Isso aí vai me deixar na mão, vai acabar a energia do carro e eu não vou conseguir andar com ele depois. Eu tinha, de certa maneira, minha esposa, né, mudando um pouco o tema e o assunto, a minha esposa queria um carro novo, aí eu comecei a olhar carro, cara, eu não vou gastar dinheiro com carro. O dinheiro aqui na minha empresa me rende muito mais dinheiro. Aí, cara, lá na BYD tem lá uns carros por assinatura, aí assinei lá um tal de Song, o Song Pro lá, pra minha esposa. Cara, eu tô andando mais no carro que ela. E é isso, eu tô andando mais no carro que ela. Gera um preconceito. Aí quando você começa a entender, que você pesquisa um pouco mais, que você vai experimentar, você começa a falar, realmente isso aqui tem qualidade. Uma coisa que me chama a atenção, hoje a gente não vive sem energia elétrica, mas Sim. Quando a energia elétrica foi criada, vamos colocar assim, existia resistência, as pessoas queriam ficar com a vela, queriam ficar com a lamparina. Verdade. Porque elas estavam acostumadas com isso. E quando a gente vê essas novidades, acho que a gente precisa quebrar esses paradigmas, né? A pessoa já tem uma resistência sem conhecer. Se for conhecer, foi o que você falou, né? Quando Exatamente. Você foi conhecer e conversou com o Fábio lá e entendeu melhor como é que funcionava, você falou, isso aqui é bom. E às vezes é algo que só falta a pessoa conhecer para ela entender que faz sentido, né? Seus clientes estão conhecendo e no fim das contas estão preferindo o painel monolítico, o EPS, Exato. Por conta de todos os benefícios que ele entrega. Esse ano, para você ver, a gente está aí num primeiro ano oferecendo esse tipo de construção e a gente vai aí para mais de 18 obras contratadas nesse modelo. Então, assim, é um número muito expressivo. Para você ter noção, o Fábio tinha feito 2 casas no ano passado nesse modelo, em um ano todo, e ele falou, é muito difícil, tem resistência. Eu falei, Fábio, você é engenheiro, você entende tudo disso, fica na engenharia, deixa com quem vende. E aí a gente foi para o mercado, né, e realmente foi muito sucesso. Eu acho que a estratégia foi correta, né? Eu acho que trabalhar com transparência e assumir riscos e responsabilidades antes de passar responsabilidades também foi muito importante. Então, nós fizemos a primeira casa nossa, né, da própria construtora. Então, isso foi muito importante, foi sucesso, foi muito bom. E de lá a gente veio aprimorando o modelo, ganhando mais tempo e fazendo com que realmente a gente fizesse a obra ficar cada vez mais rápida, cada vez mais limpa, cada vez mais eficiente. E, cara, tá sendo sucesso. Eu não tenho dúvida que tá só no começo, né? E eu já pensei justamente ir para um galpão maior, para um lugar maior, para desenvolver a indústria, porque é algo que vai vir, vai tomar o mercado com muita força. Tô vendo o steel vindo aí, eu acho que é mais uma modalidade, mas da forma como o aço está hoje, tende a ficar mais cara a casa, né? A gente já comparou os 2 modelos e, assim, a gente está falando em termos de resistência, futuro e tudo, cara, é incomparável o modelo com EPS no steel frame. Em relação aos benefícios, essa casa ela é imbatível hoje no mercado, o modelo construtivo. Uma questão mais técnica, se o cliente, ou às vezes um corretor que queira conhecer como é que funciona, vocês têm obras em diferentes estágios. Ele Sim. consegue ver como que é feita essa aplicação, como que vocês instalam, quais são as etapas dessa instalação também, para quem não tem o conhecimento entender um pouco melhor. Nós temos hoje obras em todos os estágios. Eu tenho obra começando e a gente agora até as baldrames, em caso onde o modelo construtivo, onde aquela casa, por exemplo, vai ser feita em biga baldrame, até as baldrames a gente está começando a fazer já em EPS. Né? Você fala, mas como, John?
Você precisa ir lá para você entender e lembrar de outra coisa. Peso não é resistência, mais uma vez. Material, o poliestileno estendido, ele é um material extremamente denso e leve. Então você pega hoje um isopor, vai lembrar uma coisa que é bem interessante para nós, como já são feitas as lajes hoje. Treliça, EPS. Treliça, EPS. É um EPS de 14 centímetros. Pega um EPS daquele e tenta quebrar na mão. É mais fácil você pegar um tijolo daquele e tentar pisar em cima dele, você vai ver que ele quebra com facilidade, sobe em cima do material desse. Pesa infinitamente menos do que um tijolo, mas você não vai quebrar ele de jeito nenhum. Então mostra só o quanto realmente tudo o que a gente falou faz sentido. Ele é extremamente leve, extremamente resistente. Então nós temos todas as etapas para o cliente poder ver em obra. Agora, lá na fábrica nova, a gente está criando um modelo de casa, onde o cliente vai ver essa casa desde só o isopor com a malha de aço, o isopor com o jateado já feito, né, estruturado, o isopor com hidráulica elétrica passada. A gente vai ver todas as etapas, inclusive a parede já fechada. Ela termina com 15 centímetros, sem o famoso toque-toque, né? Então, assim, cara, é fantástico. É uma casa que termina, ela tá pronta, você não vê diferença nenhuma com uma casa de alvenaria. Só que, na verdade, tem diferença, né? Dá 4 horas da tarde, não precisa estar com o ar-condicionado ligado. A casa tá fresca, tá maravilhosa, né? A acústica perfeita e aquilo que a gente falou, uma casa que nunca infiltra e muito resistente. São muitos benefícios, né? Muitos. Vale a pena conhecer de toda forma. Vale e convido mesmo parceiros, clientes, né? Quem realmente queira conhecer em loco. E assim, não estamos no mercado hoje como construtora para ser concorrente das demais, muito pelo contrário, a gente já tem outras construtoras nos contratando para fazer obra cinza para eles. Por exemplo, nós tivemos um engenheiro, amigo nosso, que contratou conosco 2 casas. Eu entrego a obra cinza, ele administra e ele vai administrar os acabamentos com o cliente. E obviamente que a hora que ele fez conta comigo, né, com a Casas MH, e fez conta com ele fazendo por conta própria, né, fazendo material e contratando mão de obra por empreita, ele, além de ver que isso ficou mais barato, eu reduzi a obra cinza dele em 1/5 do tempo, praticamente. 1/4, 1/5 do tempo. O que ele demorava 8 meses para terminar em obra cinza, a gente fez em 60 dias. Muito rápido. Então, assim, foram 2 e já está querendo fazer várias outras. E é isso. Então, assim, a gente não veio fazer concorrência no mercado, a gente realmente veio oferecer solução para o mercado em geral. E como funciona para um corretor que também vê essa possibilidade de negócio? Vocês têm a própria imobiliária de vocês, mas o corretor de mercado também pode vender as casas de vocês, as obras de vocês? Como com certeza, com certeza. Isso aí a gente decidiu abrir de verdade para o mercado há pouco tempo, né? Tinha a MyHunter Imobiliária. Eu fiz a MyHunter Imobiliária virar MyHunter Vendas, porque eu especializei em imobiliária em fazer gestão de vendas para a Casas MH. Então, hoje a MyHunter Vendas faz a gestão, é como se fosse um comercial terceirizado. Porém, paga-se 5% no mercado normal, né? Então, a imobiliária que chegar lá para vender o nosso produto em parceria, além de ter um time comercial muito forte para atender o cliente, que domina todos os aspectos do financiamento, da construção, do modelo construtivo, né, e de tudo aquilo que a Casas MH faz a nível de produto, que é empreita global mesmo de fato, o corretor, parceiro imobiliária, vai encontrar uma empresa muito robusta e muito forte para ajudar ele no atendimento e vai ganhar 5% de comissão integral. E aí eu lanço aqui para as imobiliárias aí, que se você, por exemplo, dono de imobiliária, corretor, parceiro, quiser realmente se aproximar e fazer uma parceria direta conosco, a gente vai estender para vocês não apenas os 5%, mas premiações diversas, né, e que sejam realmente efetivas, né, para o seu time de vendas. E pode ter certeza de uma coisa, vai aumentar muito o VGV da sua empresa, viu? Eu estou pensando numa modalidade aqui. Tem muitos corretores que se especializam em vender lotes em condomínios, né? E às vezes o lote fica lá, parado. O cliente está na expectativa, às vezes, de vender o lote, não tem muita facilidade em relação a construir para vender a casa construída. Esse corretor que vendeu lotes no passado e que continua vendendo, pode vender a obra também para o
para o cliente dele através da Casas MH, é isso? Pode, 100%. Isso aí é muito importante. Você imagina a quantidade de cliente, a quantidade de corretor, de parceiro, imobiliária, que vendeu lote, milhares de lotes, né, praticamente aí desde 2015, né, para cá, quando veio o Alphaville lá com Terras Alfa e tudo aquele, foi um primeiro projeto de lotes menores, né, e aí virou uma febre, né, condomínios em cima de condomínios aí, com outras incorporadoras também. E muitos corretores venderam lote, e só vendeu lote, está lá a comissão do lote, está tudo bem. Agora você imagina você ter uma construtora parruda a nível de uma grande incorporadora dessas que a gente tem por aqui, grandes, fazendo o mesmo trabalho que eles, né, onde você realmente leva o seu cliente. A nossa estrutura está ali na 136, Felipe, e é uma estrutura de fazer inveja em muita gente. Uma estrutura de mais de 1.000 metros quadrados, investimos muito lá, e realmente assim, é um local excepcional para o parceiro corretor levar o cliente de lá, vai ser muito bem tratado. Pergunte assim a todos aqueles que já foram e já fizeram conosco, pergunte para eles como foi a experiência conosco. Foi sensacional, sem dúvida nenhuma, e a gente realmente abraça esse cliente, temos um diferencial muito grande, porque o cliente vai lá e quando a gente realmente vê que a gente tem um cliente na mesa, eu viro para o cliente e falo, eu desenho o seu projeto, se você não gostar, você não paga. Não paga, não precisa. Então a gente atende 1, 2, 3, 4 vezes, vai até o final, porque nós temos uma arquitetura muito robusta lá dentro, né? O Emanuel, que é nosso arquiteto principal hoje, assim, tem uma experiência muito grande, né? E realmente assim, ele entende, faz a leitura de fazer com que o projeto case com a condição financeira do cliente também, que isso aqui é muito importante, né? Para o projeto não ficar fora daquilo que o cliente pode pagar. Então a gente consegue controlar muito bem isso. E por isso que a gente tem muito sucesso, né, nas vendas. E o que o cliente pode personalizar num projeto como esse? Eu imagino que vocês têm algumas plantas já padrão, mas o cliente consegue personalizar uma planta, o acabamento, os detalhes da casa que ele vai construir? Como que é isso? 100%. Hoje a gente contrata, fecha o projeto e contrata 100% em empreita global. E aí, nós temos dentro do contrato de empreita global um memorial descritivo muito bom, robusto, muito técnico e bem explicativo, sem deixar assim aquelas letrinhas pequenas que ninguém entende. A gente é muito transparente. Os clientes geralmente elogiam muito nosso contrato. Mas a gente trabalha em função de crédito e débito. Se ele quiser tirar alguma coisa ou colocar alguma coisa diferente, a gente só orça a diferença e apresenta para o cliente. Às vezes o cliente quer tirar algo para fazer algo que não estava no projeto, como um pergolado. A gente faz? Sim, deu uma diferença de R$400. Para mais, para menos. O cliente paga ou a gente bonifica ele em outra coisa na casa, mas a gente é muito tranquilo com isso. Hoje a gente tem equipe técnica de projeto praticamente em todas as áreas, desde o arquitetônico aos projetos complementares, hidrossanitário, elétrico. Nós temos para os projetos estruturais engenharia específica e qualificada para cálculo estrutural, que isso é muito importante. E o mais importante de tudo, tendo em um só lugar, a gente tem, para mim, o produto principal nosso, que é o produto de unificação de projetos. Então, os nossos projetos eles são unificados. Às vezes você fecha o arquitetônico em um lugar, o hidrossanitário e elétrico em outro, e aí você fecha o estrutural aqui praticamente junto para poder começar a obra. Só que aí você fez um estrutural baseado no arquitetônico, deixou para fazer os complementares de hidrossanitário e elétrico depois, aí lá depois que a obra já está feito o esqueleto dela, aí chega o projeto hidráulico, aí você vê que tem um cano passando onde tem uma coluna, onde tem uma viga, e aí você inviabiliza, você tem que quebrar, gera riscos de estrutura, gasta mais. Então, compatibilização, tudo em BIM dentro hoje, isso mostra que a gente realmente está muito antenado com tecnologias, né? A gente já tem muita inteligência artificial envolvida em muita coisa dos nossos processos também. Então, assim, isso é muito importante, isso dá muita segurança estrutural e dá velocidade, né, para nós, porque a gente não para a obra para corrigir problema, são problemas de falta de compatibilidade. E como em qualquer outra construção, ainda tem as garantias, né, que a construtora também oferece. 100%. As garantias normais, né, previstas na lei, fora outras garantias de contrato, fora as garantias de risco, né, do seguro de risco de engenharia, que não vai só até terminar a obra, ele também abrange um pouco tempo depois. Isso é muito bom para nós, bom para os clientes também. Realmente, assim, é um sucesso mesmo o modelo construtivo a nível de transparência, garantia, né, e a gente tem
avançado cada vez mais. Você falou sobre a obra ficar muito mais rápida, às vezes o material é até mais caro, mas quando você faz essa obra mais rápida, você acaba economizando por um outro lado também. É isso. O material por metro quadrado ele é mais caro do que uma parede de alvenaria. A questão é que você economiza muito tempo. E quando você economiza tempo, você economiza mão de obra, pessoas, você economiza com outra coisa, você diminui o lixo, então você diminui em caçambas. Cara, se você souber a quantidade de dinheiro que você gasta com caçamba e locações de materiais para uma obra desse nível em alvenaria, as pessoas não fazem conta dessas coisas, né? Geralmente você contrata uma obra por administração, o engenheiro, ele vem com custo de material, custo de mão de obra, locações e materiais. Geralmente você não tem tanta noção de quanto isso realmente vai custar em outros custos por fora. E isso aí é um grande vilão, né, do custo da obra para pessoas que às vezes não têm experiência, né, em construir. A empreita global já inclui absolutamente tudo. O cliente não vai precisar fazer outros aportes depois. Uma das coisas principais é entender que o produto que a gente vende, ele não é um modelo de construção normal. A gente vende um produto, então é igual uma incorporação. Quando a Opus, a IBM, a City está lá, por exemplo, vendendo incorporação, vendendo apartamento, ela já está inclusa ali os impostos, mão de obra, né, o BDI do lucro deles, enfim, toda a administração, o risco, está tudo incluso. Esse é um produto chamado empreita. Então não se pode comparar uma empreita global com uma administração. A administração é puramente orçamento de mão de obra, material, locações de máquinas e pronto. Muitas vezes o cliente entra dentro de uma obra sem saber quanto ele vai pagar de imposto. Você está entendendo? Sem saber muitas vezes que existem outras áreas construídas fora a interna da casa, como calçadas, como deck, área de piscina, você está entendendo? E tudo isso fora a metragem quadrada interna da casa faz isso tudo ficar muito mais caro, você está entendendo? Uma piscina hoje, o custo de uma piscina de 15 metros quadrados vai bater 40, 45 mil, dependendo. Uma piscina eu falo com aquecimento, com hidromassagem, com materiais de ótima qualidade, como que a gente faz, entendeu? Então, assim, a maioria das pessoas entra, muitas vezes, num modelo construtivo mais econômico, mas não tem noção na ponta da caneta, que acaba ficando muitas vezes mais caro que uma empreita. É o barato que sai caro. Dentro da empreita tem uma coisa muito, mas muito importante, que o cliente não sabe. Além da questão dos seguros que a construtora tem, que protege o cliente e a construtora, recolhimento de impostos, o principal deles, INSS de obra. Uma CNO, que é um Cadastro Nacional de Obra, pode custar para uma PJ, aproximadamente numa obra aí de 200 metros, 40 mil reais, você está entendendo? Ou mais. Você pega isso, coloca no preço por metro quadrado, quanto deu? Isso está incluso no preço por metro quadrado numa empreita para a gente. Então, quando você vai colocando todos os custos extras, além do custo normal de obra que as pessoas conhecem, a hora que chega lá e pergunta para mim, John, quanto você cobrou? 4.800, 5 mil metros para fazer uma casa de alto padrão no condomínio? Quem tem conhecimento do que é uma empreita e quando a empreita é bem vendida, né, fica às claras para o cliente o que significa, envolvendo projeto, piscina, calçadas extras e tudo mais, o cara realmente está barato. É um produto que a gente só consegue vender nesse preço porque a gente realmente tem volume. Então a gente compra para muita casa, né? E aí isso aí faz diferença e a gente consegue colocar na ponta para o cliente que acaba pagando mais barato, né? Isso é muito importante. Eu ia te perguntar justamente isso, então. Quanto que sai o metro quadrado de uma casa como essa já depois de pronta? Para quem está comprando com vocês, eu tenho um lote, quero a obra contratada com a Casas MH. O metro quadrado médio vai sair nessa faixa? Em média, 5 mil reais, você pensa. Com tudo envolvido, chave na mão, né? Se você for fazer uma casa de 200 metros, em média, R$1 milhão. Se você comprou o terreno, por exemplo, por 300 mil, você tem um custo aí de R$1.300.000, tudo incluso, né? Vamos pensar que essa casa seria uma casa pronta que ia valer em torno de R$1.650.000, R$1.700.000 às vezes. E sem esperar 12 meses para entregar. Sem esperar 12, né? Fazendo em 6. Então, para aquela pessoa que está ali ansiosa, querendo, mas às vezes está com dinheiro um pouco mais curto, que as coisas no país não estão muito bem, né? Então, assim, isso é muito bom porque a pessoa tem uma economia real, verdadeira mesmo, com uma construtora que tem real capacidade de entrega e responsabilidade,
Então a pessoa fica tranquila, vai lá, contrata, em 6 meses ele está dentro da casa. Para o cliente que tem um lote ou para o cliente que é investidor e tem recurso para colocar no negócio, como que funciona? Para o cliente que tem o lote é bem simples. Por exemplo, esse cliente ele pode contratar a gente para fazer uma empreita com recurso próprio. Geralmente a gente assina um contrato de empreita ali com 10% de entrada só, não uma entrada grande. Então a gente já faz praticamente tudo, projetos, todas as coisas iniciais ali com isso, né? E ainda fica um caixa para o início de obra, para fazer mureta técnica, ligar água, energia, várias outras coisas. E aí a gente parcela o restante, justamente por ter robustez também financeira e tudo mais, a gente parcela o restante para o cliente em parcelas iguais até o final da obra. Não tem assim, vou precisar de 500 mil agora para fazer essa parte inicial da obra, não. Então, assim, o cliente ele tem previsibilidade no pagamento conosco, né? E ele pode solicitar extratos e tudo a qualquer momento também, isso é muito importante. Via até aplicativo, né, que a gente já tem. Então, assim, para o cliente que vai fazer financiamento, mesmo conceito, 10%, se o banco, por exemplo, avaliar para cima a obra, ele tende a fazer isso, ele praticamente financia os 90% restantes. Entendeu? Aquilo que o banco, por exemplo, não financiar, eu parcelo para ele no prazo de obra. Então, faltou 50 mil aqui que não entrou no financiamento bancário. Pô, vamos ter uma obra de 10 meses, 6 meses, parcela nesse prazo sem problema nenhum. O único reajuste que a gente tem no prazo de obra aí é INCC. Não cobra juros também. Isso aí é muito importante, né? Também para o cliente, porque realmente ele tem uma certa previsão, né, de valores. E eu estou me protegendo do INCC, que naturalmente é um índice inflacionário no mercado da construção civil, né, e protege a gente minimamente aí de riscos, prejuízos, né, de aumento de materiais e tudo que é normal. Né, quando você compra um apartamento, qualquer coisa, você vai ficar exposto da mesma forma. A diferença é que o cliente fica exposto muito pouco tempo conosco, né, a obra é muito rápida, então dá muito pouco. E para o cliente investidor, eu não tenho lote, mas eu tenho recurso e eu acho esse modelo de negócio interessante. Como que ele consegue contratar? Para o investidor é muito bom. Ele já contrata um modelo de aquisição e construção, por exemplo, com caixa econômica. Então, você vai atrás de um terreno que custa 300 metros, R$1.000 por metro quadrado hoje, isso está muito ofertado no mercado. O banco vai te financiar 80% disso, 240 mil. Então, você tem que ter 60 mil de entrada para comprar um lote. Às vezes até menos, porque se o banco avaliar o lote para cima, você faz a mesma coisa. Então você pode, de repente, para um terceiro que tem um lote, está querendo vender e está quitado, né, principalmente, você pode pegar e oferecer lá, por exemplo, 10% para ele, né, esperar ver por quanto o banco vai avaliar. Se avalia para cima, praticamente morre nos 10% de entrada. Então, para o investidor, quanto menos dinheiro na frente, melhor, porque o banco é o melhor sócio que ele pode ter em qualquer ocasião. O banco vai trabalhar com taxas aí no máximo 1% ao mês, mas TR, né, não é IPCA. Então o banco vai entrar com 80% da obra também. E tem mais uma coisa positiva. A Caixa Econômica, por exemplo, ela te adianta 20% do valor contratado para construção para você fazer um primeiro ciclo, né, de medição de obra. E aí a construtora tem que apresentar lá entre 25% e 30% depois, que aí a Caixa começa a fazer reembolso dessa diferença de valor e vai assim até o final. Então, assim, é espetacular para o investidor. Agora que a Caixa Econômica voltou a jogar para cima aí, né, o sarrafo do volume de financiamento está em 2.250.000 e a taxa continua boa, está valendo muito a pena realmente o investidor voltar para a mesa e entrar no negócio, porque o valor investido é muito pequeno, a diferença restante aí fica toda com o banco, e o banco vai vender para um terceiro amanhã, faz um interveniente quitante, ele quita o banco, você pega de volta todo o ágio que você colocou e todo o lucro. Se a gente falou em 1.300.000, 1.250.000 de custo, né? Vendeu por 1.650, 1.700, você tem de lucro 350, 400 mil. Mas você não aportou 1.300, você aportou só... Você aportou 200. Às vezes até menos. Pensa só. Então você aportou pouco. E vamos colocar isso, o lucro sobre o valor aportado, quantos por cento? Em quanto tempo? Em pouco tempo. Né? Eu não conheço hoje no mercado, com segurança, algo que dê tanto retorno para o cliente investidor final de maneira tão agressiva e segura. Porque o mercado, geralmente, imobiliário, as pessoas falam muito que ele é um mercado baixo risco, então remunera pouco dinheiro. Mas existem modelos no mercado imobiliário que são muito seguros. Esse, para mim, é o principal deles, que realmente dá altíssima rentabilidade
né, de retorno para o cliente. Depende, obviamente, de liquidez, de venda, mas eu acho que a gente está entrando em um momento muito bom de liquidez agora, porque, né, nós voltamos a ter valores de financiamento maiores disponíveis para os clientes, né, o governo vai investir aí agora nessa classe e eu acho que é o momento certo, é o time certo para entrar com construção e vender para quem de repente está ali com um apartamento vendido, precisando mudar, está com dinheiro na mão e é um excelente negócio ter uma casa pronta daqui a alguns meses para poder vender para esse pessoal. A gente falou no começo da nossa conversa aqui sobre o Grupo MH, né? Você é o CEO do Grupo MH. E a gente falou bastante sobre o Casas MH. Mas quais são as outras empresas que fazem parte do grupo? Assim, em 1º de janeiro de 2019 eu abri a MyHunter Imobiliária, que hoje é MyHunter Gestão Vendas, né, que faz a gestão de vendas da Casas MH. Foi a primeira empresa do grupo. A segunda empresa do grupo foi a Casas MH, né, nascida lá em dezembro de 2020. A terceira empresa do grupo foi a MyHunter Consórcios e Investimentos, porque a gente entendeu a necessidade de trazer o crédito para dentro da empresa, a contratação, amarrar tudo lá dentro, né, e já oferecer outras bases. Tem cliente que às vezes usa do próprio consórcio para fazer obra também é outro produto que a gente oferece. E aí, cara, com os contratos de empreita global na mão, vieram outras empresas, né, como a MH Comércio Materiais de Construção, né, eu tenho um volume grande de compras, e aí eu falei, se eu escolho de quem eu vou comprar de mim mesmo. Então eu comecei a tirar daquele, às vezes, distribuidor que ligava lá na fábrica e falava, manda entregar ali na construção da Casa MH e ficava com 15, 20%, eu trouxe, obviamente, esse dinheiro que estava ficando na mesa para dentro, né? Então, é mais uma empresa que é sucesso. E, por último, aí a gente teve a MH Painéis e Estruturas, que foi quando realmente a gente decide abrir a indústria, né, focada ali no EPS, no modelo painel monolítico. Então hoje a gente produz para as nossas próprias obras e não só para as nossas, como para as demais, né, os parceiros de mercado aí. E vai vir novidade aí, viu? Falta alguma coisa ainda nesse ecossistema? Porque você já contou todas as etapas de uma construção, venda, aprovação de crédito, material, você já tem tudo, ainda falta alguma coisa? Abraçamos tudo, mas tem um produto aí que ele é muito bom também, ele é mais interno, depende do modelo do cliente. A gente até vai lançar um produto novo, focado, que é uma SPE, né? E a gente vai ter investidores ali em modelo de sociedade em conta de participação, investindo cotas para a construção de casas e na venda das casas fazendo distribuição de lucro isenta e não tributada. Então, assim, outro produto espetacular que a gente já rodou alguns modelos e a gente vai para o mercado com muita força nesse produto. Aí você pensa, a pessoa que investiu, por exemplo, para comprar um prédio, para entregar daqui 5 anos aí em cooperativa, esse cara esperou 5 anos, ficou exposto a INCC, na hora que chegou lá, e de repente o preço deu uma estacionada e o INCC comeu boa parte do lucro, a hora que você vê por quanto você vendeu e todo aquele valor investido, às vezes não fez tanto sentido. Agora imagina você entrar com uma cota de 50, 100 mil numa casa dessa e em 6 meses a gente está com a casa pronta vendendo, protege 100% do seu lucro e a distribuição isenta não tributada fundamental aí ainda para você garantir não pagar, né, imposto ainda sobre esse dinheiro lá. Um excelente negócio que a gente está vindo com muita força no mercado. Esse aí chamou minha atenção, hein? Vamos conversar sobre isso aí, John. Com Depois certeza. da nossa entrevista aqui, eu acho que faz muito sentido. A menina dos olhos aí que está chegando para o mercado. Como negócio é espetacular. E muito importante fazer com quem? Com quem tem a credibilidade, já tem entregado várias casas, tem laço, tem segurança, tem garantia, né, tem sistema para poder fazer com que as pessoas realmente possam acompanhar o circuito financeiro, né, a construção, a execução da obra através do portal do cliente, Casas MH, igual a gente falou. Então essa transparência é fundamental, porque tem muita gente que começa a querer fazer parecido ou igual, mas pode até copiar, fazer igual, eu duvido. É diferente. Exato. Vocês começaram já incluindo todas as etapas de um processo. Né? Vocês estão pensando em todas as etapas, vocês têm tudo internamente dentro do grupo. Exatamente. O próximo passo para nós é expansão para fora. A gente realmente tem
já visto outros mercados, Brasília, interior de São Paulo, Uberlândia, que é um local que é muito querido, eu gosto muito também, tenho muitos amigos lá. É uma cidade que é muito parecida com Goiânia, gosta também do condomínio horizontal, né? E fora isso, os condomínios próprios, que também já é uma etapa real. A gente já tem, né, com grupos parceiros feito aquisições de terrenos, a gente já está com aprovação, né, em alguns locais. E vem muita coisa forte por aí, sem dúvida nenhuma. Então, esse é o momento, né, de chegar próximo, de fazer parcerias, porque realmente a gente está em franca expansão. Eu acho que faz sentido a gente encerrar a nossa conversa aqui justamente reforçando isso, né? Para quem acompanha o nosso conteúdo aqui, principalmente os profissionais do mercado imobiliário, corretores, gerentes, donos de imobiliárias, fica o convite para conhecer, então, esse modelo de negócio da Casas MH, justamente como uma alternativa de... Às vezes o pessoal tem muito imóvel que pode ser incluído, muito lote que pode ser incluído, e tem o corretor que tem esse cliente também, que pode fechar o modelo de investimento. Eu acho que faz sentido você fazer esse convite mais uma vez aí, como que eles podem te encontrar e entender como é que funciona. Com certeza. Você que já é audiência aí da Altimob, que é hoje o principal canal, né, Felipe, de notícias do mercado imobiliário, né, e eu fiquei muito feliz pelo convite que você me fez, mas para você, parceiro, não só o parceiro corretor, desde o corretor até o engenheiro, né, que queira conhecer o nosso modelo, mas principalmente para você, parceiro corretor, imobiliária parceira, nós temos uma gama diversa de produtos hoje, que é fazer você e a sua empresa nadar em mar azul, literalmente no mercado imobiliário. Então, assim, fica aqui o convite estendido para você, para vir conhecer a nossa estrutura. A gente está ali na Avenida 136, número 214, em frente àquela obra da Opus que está sendo entregue ali agora, ou acho que é o Pátio 136, né? Uma obra espetacular lá do Denner. E a gente está muito bem posicionado no mercado hoje e de braços abertos para receber você, a sua equipe, e eu não tenho dúvida que vai ser uma experiência midiática mesmo para vocês, para mudar mesmo o patamar de negócios e vendas da sua empresa e a sua também, corretor. Então, assim, vai ser um prazer receber todos vocês. Eu já estou pensando aqui, eu acho que esse modelo que você falou para o investidor, SCP, para mim faz muito sentido, nós vamos conversar sobre isso. Com certeza. Eu tenho os clientes que compraram lotes em condomínios comigo e também é uma alternativa interessante. E tem aquele cliente investidor que também provavelmente vai ter interesse, tanto em às vezes comprar um lote para construir e vender a casa, como nesse modelo da SCP. Vamos fazer uns negócios ainda, viu? Com certeza. Para você ter noção, a primeira que a gente fez distribuiu 46% em 12 meses. Nossa, 46 em 12 meses. Isso é o poder de entrar no custo real, não de comprar um negócio já incorporado. Eu entro com 50 mil, no final das contas eu saio com quanto? Seus 50 vezes 46%. Isso foi, assim... Vou fazer a conta tá? Aqui pra gente falar certinho. Isso foi muito bom, mas vamos pegar uma média, assim, bem razoável, 35. Uma média bem razoável, por quê? Cara, a gente realmente acertou muito na venda da casa. Nós tivemos uma venda muito boa, um custo muito baixo. Era um momento onde a gente estava fazendo um certo... custo ainda um pouco mais baixo de obra, a gente conseguiu acertar muita coisa bacana no custo aqui e conseguiu pegar um momento de avanço no preço. Então a gente teve 46, mas vamos colocar aí uma segunda, que a gente está fechando lá agora, vai pagar entre 35 e 37. Essa já dentro da realidade. Isso se for uma casa em 6 meses, o processo todo demora 6 meses? Não, a entrega da casa 6. Mas 10 meses? Vamos colocar aí em torno de 2 meses de alvará de construção, aprovação de projeto, aprovação do projeto no condomínio, ligação de água e energia, mureta técnica, muro de arrimo. Vamos para casa, tá? 6 meses, 5 a 6 meses. A gente está falando de... Coloca aí mais 2 meses para venda, 3 meses para venda. Vamos pôr 8 meses de... Se for 10, vamos colocar lá em cima. 10. Joga 10 meses. 3,5 ao mês. É isso aí. O que tá pagando 3,5 ao mês? Com total garantia e segurança. Por quê? Porque quando você está na SCP, você é sócio da obra.
Você é sócio, você tem uma cota daquela obra. E sem os riscos, por exemplo, que você falou de trabalhista, Zero. de... Nesse caso de SPE, ainda mais ainda, porque assim, os riscos estão na SPE, basicamente falando, porque ela é contratante, né, ela que faz. A SCP é só uma organização contábil aqui, né, de distribuição. A SPE ela fica como sócia ostensiva na SCP para poder fazer a distribuição de lucro dela. Então a gente abre uma SPE específica para aquela obra. Aí você fala, nossa, John, mas para que essa engenharia? Custa? Sim, custa, mas protege. Protege. Segurança. Exatamente. Isso é o mais importante para nós. Eu não quero economizar R$1.000, R$2.000 aí de contabilidade, de abertura de uma empresa. Ah, mas essa empresa vai pagar a contabilidade também? Sim, prefiro fazer isso para dar transparência, para dar tranquilidade para o nosso cliente e fazer com que ele realmente seja um investidor de pôr dinheiro e tirar dinheiro. Agora, com um percentual desse, eu também não conheço nada no mercado. Espetacular. E no pior, aí você pergunta outra coisa pra gente terminar. John, e se não vender a casa? Dá um pau aí no mercado, qualquer coisa que seja, que enfim, as pessoas falam, a gente nunca viu, né? Mas deu um problema no mercado, o que a gente faz? Não tem problema, eu vou lá, escritura e registro no nome do sócio. Perdeu dinheiro? Não. Pelo contrário, né? Essa casa, ao longo do tempo, ela só vai valorizando e tudo mais. Não tivemos esse tipo de experiência ainda, né? São casas que são produtos realmente vendáveis, né? Tem boa liquidez e a experiência até agora para a gente tem sido sensacional e agora que a gente vai expandir para o mercado, eu não tenho dúvida que vai ser muito bom para o investidor final. Muito bom, John. Obrigado pela sua presença aqui na Ultimob. São excelentes alternativas para a nossa audiência aqui, seja ele corretor, o entusiasta do mercado imobiliário, o gerente que às vezes está querendo fazer o time dele vender mais, tem alternativas bem interessantes aí, donos de imobiliárias, enfim, muitas alternativas legais. Fiquei feliz com a nossa entrevista aqui, que eu gosto de agregar para o mercado imobiliário e vi muita coisa que vocês conseguem agregar. Bacana, muito obrigado também, valeu pela oportunidade, sigamos firmes, né, para o sucesso. E em breve a gente volta com mais uma entrevista especial.